marco muito forte pra mim, assim. Eu ligava, deixava a tarde inteira ligado num canal que chama MTV, que na época era novo no Brasil, era super famoso. Obrigado. E eu esperava o dia inteiro chegar o clipe do Michael Jackson, que era o meu ídolo na época e tal, e até hoje eu gosto muito dele. E ele era a minha maior influência. Ele foi a minha primeira grande influência na dança, foi o Michael Jackson. E foi por causa dele e por alguns outros motivos também, motivo, por exemplo, eu acho que tinha a ver já com a minha sexualidade, eu já me sentia diferente dos outros meninos da época, então eu queria fazer uma coisa diferente, queria achar um grupo que eu me sentisse mais confortável, mas muito por uma influência muito forte do Michael Jackson. Eu pedi pra minha mãe, com 9 anos, pra fazer aula de dança. E eu pedi pra minha mãe pra fazer aula de dança de rua, porque eu descobri que era uma dança que tinha passos e coreografias próximas do Michael Jackson. E foi muito engraçado na época, porque minha mãe achou estranho, mas ao mesmo tempo não teve muito como dizer não. E era uma dança nova no Brasil e que tinha essa ideia de ser também masculina, então não tinha muito esse preconceito assim do menino não poder dançar. Tinha, porque era dança, mas era bem menos do que um balé, por exemplo. E meu irmão, que tinha 8 anos na época, era um ano mais novo que eu, quando eu falei pra mãe que quero fazer aula de dança, eu achei uma aula experimental de uma amiga, de sei lá da onde, sei lá o que eu achei na hora tal, já sabia preço, sabia tudo. Falei, amanhã eu vou, não sei o que, minha mãe, claro, meu filho, claro. E meu irmão do lado falou assim, eu também vou. Aí minha mãe, tipo, não bastava um, né, foram os dois. Mas ela achou que a gente fosse desistir na primeira aula, e o que acabou acontecendo é que eu e meu irmão a gente dançou juntos por 10 anos. Então eu entrei, comecei a fazer 2 aulas por semana, depois fiz 3, depois fiz 4, depois entrei num grupo, aí comecei a coreografar esse grupo e eu lembro que foi uma mudança assim na minha cabeça, a hora que eu entendi que eu podia criar a coreografia, foi uma coisa assim incrível, tinha uns 12, 13 anos, que eu podia fazer uma coreografia e as pessoas iam copiar igual, aí tipo eu não precisava mais do Michael Jackson, eu achei o máximo. Aí nessa época eu comecei a dar aula de dança para crianças menores, substituí algumas aulas de amigos meus, que já davam aula mais tempo, eram mais velhos que eu. E foi engraçado, porque com 14 anos mais ou menos, 15, eu já dava aula, assim, uma aula regular. E eu comecei a coreografar para esse grupo que eu fazia parte. E imagina, eu era um pirralho, tinha 14 anos. E eu coreografava um grupo de 15, 20 pessoas que tinham seus 21, 22, 23. Então era eu com 14 anos falando, gente, mais pra cá, é assim. Eu tinha uma estranheza nesse lugar, assim, que na fase da adolescência isso é bem importante, essas coisas de idade. Mas eu tinha uns 15 anos e já coreografava para um grupo que era mais velho que eu. E aí chegou a hora de eu escolher o que fazer na faculdade. Eu acabei o 2º grau. E eu tinha como opção fazer dança. Mas aí na época que eu fui fazer vestibular para fazer dança, eu descobri um curso de dança em Curitiba, que é na FAP, na Faculdade de Artes do Paraná. Era um curso estadual, é um curso estadual ainda, então eu não precisaria pagar, o que foi, para mim era mais legal ainda. Mas para eu entrar na faculdade de dança na época, eu tinha que fazer uma prova de balé. E aí eu descobri isso um tempo antes de fazer a prova. Hoje já não é mais assim, já é bem diferente, mas naquela época eu lembro que tinha uma aula. Então na faculdade eu decidi fazer teatro, que era uma banca de um outro jeito. E entrei na faculdade de teatro, me formei em artes cênicas e acabei não fazendo a faculdade de dança. De uma maneira ou de outra, eu acho até que foi assim interessante para minha trajetória, porque eu acho que a faculdade de teatro na época me incentivou de algum jeito, ou abriu espaço de algum jeito para eu fazer as coisas que eu estava interessado, assim. Eu conheci pessoas bem interessantes na faculdade. A Stephanie Matanock foi uma parceira por um bom tempo, assim, durante a faculdade e um tempo depois da faculdade também. Eu encontrei ela lá dentro. Então eu acho que foi interessante fazer artes cênicas também, assim. Me abriu portas para outras coisas também. Eu fiz vários trabalhos em teatro, ainda me interesso por teatro. Então acho que foi bacana, assim. Foi legal.
Aí eu entrei na faculdade de artes cênicas, junto numa faculdade de jornalismo. Fiz jornalismo por 2 anos e aí desisti. E fiquei só fazendo faculdade de artes cênicas e nesse meio tempo abriu espaço na agenda, no tempo da semana. Eu já não dava mais aula de dança de rua, já não dançava mais dança de rua. Abriu espaço na agenda para fazer outras coisas durante o dia. E eu comecei a procurar coisas especificamente de dança para fazer fora da faculdade. E achei um lugar que abriu naquela época, que isso era 2004, chamava Casa Hoffman, que é Casa Hoffman Centro de Estudos do Movimento, que foi um ambiente que naquela época funcionava com vários workshops de diferentes pessoas de diferentes lugares. Você se inscrevia, podia se inscrever para pedir uma bolsa para fazer os workshops, ou podia se inscrever pontualmente em cada workshop. Eu descobri isso em 2004, mas só fui me inscrever... Não, eu descobri isso em 2003, final de 2003, mas só fui me inscrever mesmo em 2004. E aí me inscrevi para pegar uma bolsa, consegui uma bolsa no segundo semestre de 2004. E fiquei fazendo workshops por 6 meses lá. E isso foi bem transformador, assim, pra mim. Foi bem importante, foi um marco, assim, super importante, porque foi um jeito... Eu lembro que eu fui fazer o workshop, um dos workshops que eu fiz foi desse cara que chama Xavier Leroy, que hoje em dia é meu parceiro de trabalho, assim, é um grande parceiro. Naquela época eu não conhecia, não sabia quem era. Não tinha a mínima ideia, fui fazer o workshop dele. Antes de fazer o workshop dele, eu fui lá, peguei uma fita VHS, que tinha um trabalho que chamava Self Unfinished, que é um trabalho dele de 1998. Eu peguei o trabalho, a fita, fui ver para ter uma ideia, noção do que era o trabalho dele antes de fazer o workshop. Eu pus a fita no vídeo, tinha 50 minutos. Na época, eu tinha ainda muito uma concepção de coreografia do hip hop, que ela tem que ter no máximo 5 minutos. Para você entrar num campeonato de hip hop, de dança de rua, a coreografia tem que ter entre 2 minutos e meio e 5 minutos. Aí eu pus a fita no vídeo e falei, 50 minutos, gente. Quem é que faz uma coreografia de 50 minutos? Aí aquilo pra mim já começou a ser muito estranho. Aí eu liguei, ele espera sentado numa mesa, tipo aqui assim, no palco, né? As pessoas entrando. Isso pra mim já foi muito estranho. Tava muito chato, muito tempo demorado. Eu pus fast forward, rapidinho. Passei a fita. Aí uma hora ele deita no chão e começa a fazer umas coisas estranhas com os pés. Aí eu parei. Aí eu vi dessa fita 2 minutos e meio, mais ou menos. Que era o tempo de uma coreografia que fazia sentido pra mim. E eu lembro que isso era muito estranho. Depois eu fui nesse workshop só com essa imagem desses 2, 3 minutos que eu tinha visto da fita. E o workshop foi muito mais falar sobre o que a gente entendia sobre coreografia, sobre dança, sobre criação, sobre pesquisa, processo e tal. E isso pra mim foi muito estranho à primeira vista, mas ao mesmo tempo muito interessante. Eu lembro que era uma sensação, agora fazendo esse trabalho da retrospectiva, eu falando disso pra uma pessoa, ela falou assim, parece a sensação de quando eu experimentei comida japonesa. E eu acho que tem a ver com essa sensação, que é você come alguma coisa que o paladar é estranho, você não reconhece direito o que é, mas ao mesmo tempo você acha gostoso, tem vontade de provar mais. Então eu tive, nesse período da Casa Hoffman, assim, eu sinto que foi mais ou menos essa sensação pra mim, assim. Foi uma coisa de... Eu não entendi exatamente o que era aquilo, nem o que daquilo exatamente que me interessava, mas tinha uma coisa ali que me interessava muito. Mais saíram de lá as pessoas que foram mais importantes, que ficaram mais tempo comigo, foram as pessoas que depois da Casa Hoffman foram formar o Couve-Flor, que foi um coletivo
que a gente chamava de Couve-Flor Mini Comunidade Artística Mundial, exatamente por esse desejo que a gente tinha de investir numa comunidade artística em Curitiba, uma mini comunidade, que nós éramos poucos, mas estávamos a fim de investir numa comunidade que era maior do que a gente, que era local, mas ao mesmo tempo era mundial, porque estava interessado em coisas que aconteciam aqui, mas também em trazer coisas que estavam fora daqui para cá e trazer coisas daqui e levar coisas daqui para fora. E essas pessoas que foram o Couve-Flor por 7 anos, que foi o Ricardo Marinelli, a Cândida Monte, a Stephanie Matanó, Elizabeth Finger, Michele Moura, Cristiane Bouget, Gustavo Bittencourt e eu. Eles foram assim de extrema importância para mim, porque eles foram a minha formação mais prática e mais concreta da palavra, assim, essa ideia de construção de um universo e de um tipo de... Acho que mais do que um universo, acho que com o Couve-Flor eu construí um tipo de engajamento. Um tipo de engajamento com o que eu chamo de coreografia, com o que eu chamo de arte, com o que eu chamo de dança, com o que eu chamo de vida até, assim, porque eles se tornaram grandes amigos, assim, grandes amigos muito próximos. Então, eu acho que com o Couve-Flor eu entendi um pouco mais como eu queria produzir, como mais até do que o que também eu queria produzir, mas como me interessava me engajar com isso que a gente chama de arte. E com eles eu entendi algumas coisas que eu acho que me interesso até hoje, me engajar com uma arte que está interessada em produzir coisas para o mundo que a gente vive hoje, então está interessada em pensar questões que nos interessem hoje, e também por um tipo de arte que está interessada num tipo de colaboração coletiva. Isso não quer dizer que é necessariamente na construção do trabalho, mas que ela está interessada em reverberações concretas na nossa comunidade, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Eu acho que isso foi muito forte para mim, assim, lá. E aí eu me organizei e fui fazer um curso na França, no sul da França, numa cidade que chama Montpellier, que é um curso chamado Exerce, e ele tem esse nome porque ele está interessado numa ideia de exercício, de experimentação, ao mesmo tempo que uma formação. Então é uma formação que se exercita, tanto quanto formação, tanto no que se entende por formação, como se entende uma formação, tanto no que faz dentro dessa formação, que são pessoas que estão em exercício, em experimentação. E eu peguei essa formação, esse ano específico foi o único ano que isso aconteceu, que ela foi dirigida por esse cara, por esse francês, que se chama Xavier Leroy, que eu já tinha feito um workshop aqui na Casa Hoffman com ele de 2 semanas, tinha assim, me interessado muito o jeito com que ele trabalhava. E aí eu fui lá, fiquei um ano lá, um ano que foi super modificador, assim, porque ele abriu uma frente de trabalho para mim fora daqui, fora do Brasil. Então eu fiz uma peça com ele que chama Low Pieces, que é uma peça que eu ainda vou para a Europa apresentar quando tem apresentações, mas a gente apresentou muito essa peça. É uma peça que eu adoro fazer, que eu adoro performar, é uma peça super interessante. E nesse meio tempo, outros projetos com ele apareceram. Então fiz desde, sei lá, palestras performativas com ele até publicações, que a gente publicou coisas juntos. Então tem
é uma parceria contínua também. E em 2010, que eu acho que é importante falar também de uma parceria que também se desenrola até hoje, que o Wellington Guitt e a Cândida Monte, eles são parceiros de produção. Então, a Cândida também é artista, também é minha colaboradora em muitos trabalhos há muito tempo, mas o El especificamente atua nessa área de produção. E eles são pessoas que também até hoje se perpetuam do meu lado, assim, de jeitos diferentes, em posições diferentes de trabalho, com funções diferentes, mas eu acho que é importante ressaltar esse lugar de pessoas que trabalham com produção, mas que são parceiros contínuos também. E que eu acho que eles, de algum jeito, trazem desde o Couve-Flor também, porque são parceiros que estavam lá naquela época, uma ideia de criar contextos para as coisas acontecerem. E eu acho que isso é algo que eu movimento bastante também. Além de movimentar especificamente trabalhos artísticos, eu sou interessado em movimentar contextos. Contextos para trabalhos acontecerem, contextos para pessoas se encontrarem, contextos para surgirem novas coisas. Então eu acho que essa ideia de criação de contextos, eu acho que citar esses nomes da Cândida e do El também é importante como parceiros, assim. E a última coisa que eu acho que é super importante de falar é que em 2010 eu casei com quem hoje é o meu maior parceiro artístico, que é o Jorge Alencar, que é de Salvador originalmente. Ele nasceu e morou na Bahia há muito tempo. E hoje a gente constrói assim, uma influência diária, uma colaboração diária de vida, que faz com que tudo que eu movimente no mundo hoje seja muito em parceria com ele. E em parceria com ele também envolve outras pessoas, porque ele faz parte de um grupo, mesmo antes de eu ir pra lá, ele tinha um grupo há 15 anos que chama Dimente. E hoje funciona uma produtora coordenada pela Ellen Mello e pelo Osório Monteiro, que também são parceiros contínuos. E hoje eles dois, que é a Ellen Mello, o Osório Monteiro, o Jorge Alencar e o Léo França, que é um outro artista também de Salvador, nós somos as pessoas que movimentam essa produtora que é o Dimente, também artisticamente. Então a produtora é uma produtora que produz em Salvador trabalhos de outras pessoas, mas também é uma produtora que produz coisas dela mesma, que gesta coisas artísticas que surgem dali. E essas coisas hoje são coisas muito propostas por essas 5 pessoas. Para responder o que me move hoje, eu acho que tem uma coisa que me move muito hoje, que está se concretizando cada vez mais nos meus trabalhos, que é um desejo também de penetrar esse lugar. Não só, eu acho que nos meus trabalhos se vê muito isso, desde o Agora Se Mostra Que Não Está Aqui, eu brinco que eu faço o papel de um apresentador de TV, de um entertainer, porque na verdade o que eu faço no trabalho é mover as pessoas e convencê-las amigavelmente a fazer parte de um jogo que eu proponho. A solução para todos os problemas do mundo é isso assim, escancarado, vomitado, assim, tipo, é um trabalho feito em homenagem ao Michael Jackson. Ele é assim, onde a gente vomita todas as nossas referências televisivas. O Kodak e o Desastre que surgiram depois também, assim, eles são um jantar antropofágico de todas essas referências pop também. Não é à toa que a foto de divulgação do trabalho sou eu com uma máscara do Iron Man. Então sempre existiu esse desejo de deixar claro essas referências e fazer delas
movimentá-las como outras coisas também. Mas eu acho que agora eu tô cada vez mais interessado também em ir até elas, adentrar esse lugar, como é que seria, é a minha pergunta agora que está me movendo muito, como é que seria fazer televisão? Agora fazer televisão de um outro jeito. Não sei te responder, mas é assim, por exemplo, os últimos projetos que eu tenho enviado para esses lugares de editais, de criação, de financiamento, já estão com essa questão muito imposta, assim. Eu quero fazer um piloto para testar um programa assim, assim, assado. Eu quero testar que eu acho que é um pulo, assim, desse meu movimento, que é um movimento que deixa só de se referenciar a esse universo, mas também tem um desejo de mergulhar nele e tentar chacoalhar ele por dentro, assim.